Frágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Nassim Nicholas Taleb. Este livro é continuação do celebrado Cisne Negro. Nele é proclamada a incerteza como algo desejável e até necessário. Antifrágil engloba análise sobre inovações e melhorias feitas a partir de tentativa e erro. Decisões que podem mudar uma vida inteira. Política, planejamento urbano, guerra, finanças pessoais, sistemas econômicos e medicina. Entendendo os conceitos frágil, robusto e antifrágil. Coisas frágeis são mais vulneráveis, enquanto coisas robustas são mais rígidas. Fragilidade significa perder mais do que ganhar, ou ter mais desvantagem do que vantagem. O autor também chama isso de assimetria, ou seja, algo desfavorável. Antifragilidade significa ganhar mais do que perder, ou ter mais vantagem do que desvantagem. É algo favorável. Para o autor, coisas antifrágeis são mais do que resistentes, ou seja, além da resistência, são beneficiadas para que não sofram prejuízos. Todos os sistemas, sejam econômicos ou não, podem ser classificados como um desses três. Os sistemas antifrágeis são sistemas que melhoram ou se fortalecem com eventos inesperados. Bons sistemas, como os utilizados pelas companhias aéreas, são configurados para ter pequenos erros independentes que diminuem as chances de erros futuros. Essa é uma maneira para entender como um ambiente pode ser antifrágil, a aviação, e o outro frágil, a vida econômica moderna. Ou seja, se todo o acidente de avião torna o próximo acidente menos provável, todo o acidente no mercado financeiro torna o próximo mais provável. Por isso, é preciso eliminar este segundo exemplo, pois é aquele que produz o contágio em nossa construção de um sistema socioeconômico ideal. O primeiro passo para a correção do segundo exemplo, ou seja, torná-lo antifrágil, consiste em diminuir primeiro o lado negativo, fragilidade, em vez de aumentar o lado positivo, antifragilidade. Para entender melhor, segue o exemplo. A diferença entre 1000 pedrinhas e uma pedra grande que equivale ao peso das 1000 pedrinhas somadas é um bom exemplo de como a fragilidade surge de efeitos não lineares. Não linear significa que a resposta não é direta, ou seja, se você dobrar uma aposta, terá o retorno de ganhar exatamente o dobro do que apostou. Porém, existe algo que não se pode controlar quando se aposta. Ou seja, pode ser que receba menos, ou até mesmo mais do que apostou. Em outras palavras, usando o exemplo das pedras, se eu jogar na cabeça de alguém uma pedra de 10 quilos, ela poderá causar mais do que o dobro do dano de uma pedra de 5 quilos. Para os frágeis, o efeito somado de pequenos choques é menor que o efeito de um único choque grande equivalente. O frágil é o que é mais afetado por um evento grande do que por uma sucessão de eventos pequenos ou intermediários. Agora vamos considerar o antifrágil. A antifragilidade também se baseia em respostas não lineares. Para os antifrágeis, os choques trazem mais benefícios, menos danos, à medida que sua intensidade aumenta. Exemplo, quando seu corpo levanta um determinado peso, ele está se preparando para poder levantar da próxima vez um peso maior. Em outras palavras, ao invés de serem prejudicados, sempre serão beneficiados. O choque das pedrinhas ou da pedrona não irá causar muitos danos. A ilusão da ordem. Nossas mentes estão preparadas para transformar a experiência que temos em algo suave e linear, o que nos faz achar que a aleatoriedade não é importante. Mas quando somos surpreendidos por ela, tememos e exageramos. Devido a esse medo e desejo de ordem, alguns seres humanos tendem a se expor a danos e acabam se prejudicando. Agir dessa maneira, na verdade, é uma ilusão. Para ter ordem e controle verdadeiro, é preciso considerar a aleatoriedade. A experiência de vida dos frágeis não oferece as mesmas informações que os estudos acadêmicos, onde são analisados e observados os padrões de comportamento. Por isso, este discurso de que é possível encontrar ordem na aleatoriedade é mentiroso. Os antifrágeis, grupo de pessoas beneficiadas, adoram o discurso da aleatoriedade e da incerteza, para que os frágeis, grupo de pessoas que querem compreender ou entrar no sistema, estejam em desvantagem, ficando assim mais fácil de obterem lucro ou benefícios. A estratégia Barbell é jogar com segurança em algumas áreas e assumir muitos riscos pequenos em outras, obtendo assim a antifragilidade. Ou seja, é diminuir sua desvantagem, proteger-se de danos extremos e deixar a vantagem agir por si mesma. Em outras palavras, mais vantagens do que desvantagens podem vir simplesmente da redução de desvantagens extremas. Um exemplo é a estratégia de investimento de Mark Cuban. Ele mantém a maioria de seus ativos em dinheiro, robusto, sem colidir com o mercado, e permite que ele se mova rapidamente quando vê grandes oportunidades. Antifrágil. Opcionalidade. Ter opcionalidade significa não ter a necessidade de pensar ou de usar raciocínio lógico, pois não é preciso estar certo com tanta frequência. Tudo o que quem usa a opcionalidade precisa é de omissão, ou seja, evitar se machucar e reconhecer resultados favoráveis quando eles ocorrerem. A avaliação não precisa ser feita antes, apenas após o resultado. A previsão no mundo moderno é impossível. Em vez de tentar prever o que vai acontecer, posicione-se de maneira a ter uma opção. Dessa forma, aconteça o que acontecer, tudo o que você precisa fazer é avaliá-lo quando tiver todas as informações e tomar uma decisão racional. O turista. Este conceito, usado pelos fragilistas, significa remover a incerteza e a aleatoriedade das coisas, tentando tornar as coisas altamente previsíveis nos mínimos detalhes. Tudo isso por uma questão de conforto, conveniência e eficiência. O autor chama este modelo de turista, que é o oposto de flaneur. Ser um turista é passar de maneira rápida pelo local de turismo, sem se atentar aos detalhes do lugar. Exemplo, o problema da mãe do garoto que joga futebol. Ela tenta remover toda a aleatoriedade e incerteza da vida de seu filho e protegê-lo. Ao fazê-lo, ela o impede de desenvolver a capacidade de se recuperar e se adaptar às dificuldades futuras. O flaneur. O flaneur é o oposto do indivíduo absorvido pela necessidade de velocidade, turista, que caminha apressadamente pelo local. O flaneur é um observador, passa pelo local se atentando aos detalhes. O oportunismo do flaneur é grande na vida e nos negócios. O oposto do oportunismo nas relações humanas é a lealdade, um sentimento nobre, mas que precisa ser investido nos lugares certos, isto é, nas relações humanas. O erro de pensar que você sabe exatamente para onde está indo, e supondo que você sabe hoje quais são suas preferências amanhã, tem um associado. A ilusão de pensar que os outros também sabem para onde estão indo, e que eles lhe diriam o que querem se você apenas os perguntasse. Nunca pergunte às pessoas o que elas querem, ou para onde querem ir, ou para onde pensam que deveriam ir, ou, pior, o que pensam que desejam amanhã. Elas geralmente não sabem. A ilusão soviética de Harvard. A ilusão soviética de Harvard é a concepção de que o conhecimento acadêmico é superior
e que precisamos do estudo acadêmico para entender o mecanismo e sua eficácia. Pessoas que fazem muita fumaça, truques e métodos complicados começam a sentir falta das coisas simples. As pessoas comuns não podem se dar ao luxo de perder essas coisas. Ao contrário dos pesquisadores, foram selecionadas para a sobrevivência e não para as complicações. Quanto mais estudos, menos óbvias as coisas elementares são. Exemplo. Um cara que negocia madeira verde com mais sucesso em uma empresa de Londres achou que era madeira pintada de verde. O conhecimento soviético de Harvard não significa sucesso nos negócios e na vida. Ele aprendeu como negociar com sucesso usando o processo convexidade versus concavidade. Convexidade significa que quanto mais exposto a situações que o beneficiarão, mais será beneficiado, ou menos suscetível à aleatoriedade. Concavidade, o oposto de convexidade. Quanto mais exposto à aleatoriedade, mais danos terá. Exemplo, quando o tráfego em uma cidade aumenta em 10 mil carros, o tempo de viagem aumenta em 10 minutos. Mas se o tráfego aumentar em mais 10 mil carros, o tempo de viagem agora se estende por mais 30 minutos. Essa aceleração do tempo de tráfego mostra que o tráfego é frágil, e você tem muitos carros e precisa reduzir o tráfego até que a aceleração se torne suave. Da mesma forma, os déficits do governo são particularmente côncavos às mudanças nas condições econômicas. O mesmo acontece com o crescimento operacional por parte de uma empresa frágil. Se as vendas aumentarem 10%, os lucros aumentarão menos do que diminuiriam se as vendas caírem 10%. Neomania. Com tanta tecnologia, passamos a nos cansarmos rapidamente do que temos, buscando somente as versões 2.0 e, depois disso, outra versão melhorada. Esses impulsos para comprar coisas novas que acabam perdendo sua novidade, principalmente quando comparados às coisas mais recentes, são chamados de efeitos na esteira. As pessoas adquirem um novo item, sentem-se mais satisfeitas após o impulso inicial e depois rapidamente voltam à insatisfação. Então, quando você atualiza, sente um aumento de satisfação com as mudanças na tecnologia. Mas então, você se acostuma e começa a procurar por mais novidades. Estamos obcecados com as coisas mais recentes, quando o que nos fornece mais utilidade são as coisas mais antigas. Panelas e frigideiras são utilizadas até hoje. Via negativa. Os charlatões são reconhecidos por darem conselhos positivos, e apenas conselhos positivos, explorando nossa crença e propensão para o óbvio. Basta olhar para os livros de autoajuda. Observem seus títulos. No entanto, na prática, é a via negativa usada por eles e por alguns profissionais para obter o que desejam. Os mestres do xadrez geralmente vencem por não perder. As pessoas ficam ricas por não falirem, principalmente quando outras o fazem. As religiões são principalmente sobre interditos. O aprendizado na vida é sobre o que evitar. A maior e mais robusta contribuição ao conhecimento consiste em remover o que pensamos estar errado. Por isso, o conhecimento cresce por subtração muito mais do que por adição. Se eu encontrar um cisne negro, posso ter certeza de que a afirmação "todos os cisnes são brancos" está errada. Mas, mesmo que eu nunca tenha visto um cisne negro, nunca posso considerar essa afirmação verdadeira. Gastar menos, viver mais, é uma estratégia subtrativa. Remover coisas pode ser uma ação bastante potente. Se a verdadeira riqueza consiste em dormir sem preocupações, consciência limpa, gratidão recíproca, ausência de inveja, bom apetite, força muscular, energia física, risadas frequentes, movimentos intestinais, sem sala de reunião e surpresas periódicas, então é amplamente subtrativo. O efeito Lindy. As pessoas têm dificuldade em compreender as noções probabilísticas. O primeiro erro geralmente ocorre quando atribuem a algo sem valor uma tecnologia que atualmente vemos como ineficiente e moribunda, como por exemplo, linhas telefônicas terrestres, jornais impressos e armários contendo recibos em papel para fins fiscais. O segundo erro é acreditar que alguém que estaria agindo com um jovem ou adotando uma tecnologia jovem está contribuindo mais. Isso leva à inversão do poder das contribuições geracionais, produzindo a ilusão da contribuição das novas gerações sobre as antigas. Estatisticamente, os jovens não fazem quase nada. A melhor tecnologia de filtragem consiste, portanto, em levar em consideração a idade dos livros e artigos científicos. Livros com 1 ano de idade geralmente não vale a pena ser lidos. Uma probabilidade muito baixa de ter as qualidades de sobreviver. Não importa o quão impressionantes possam parecer. Siga o efeito Lindy como um guia para selecionar o que ler. Livros que existem há 10 anos estarão disponíveis por mais 10. Livros que existem há 2 milênios devem estar disponíveis há bastante tempo e assim por diante. Racionalidade versus racionalismo. Existem coisas que não podemos explicar, mas elas passam pelo teste do tempo e, portanto, há alguma verdade fundamental, apesar de nossa incapacidade de entendê-la. Se algo que não faz sentido para você, por exemplo, religião se você é ateu, ou algum hábito ou prática milenar chamado irracional, se algo já existe há muito, muito tempo, irracional ou não, você pode esperar que ele permaneça por muito mais tempo e sobreviver aos que pedem sua morte. Se existe algo na natureza que você não entende, é provável que faça sentido de uma maneira mais profunda que esteja além do seu entendimento. Portanto, existe uma lógica para as coisas naturais que é muito superior à nossa racionalista. Assim como existe uma dicotomia na lei. Inocente até que se prove o contrário, em oposição a culpado até que se prove o contrário. O que a mãe natureza faz é rigoroso, até que se prove o contrário. O que os humanos e a ciência fazem é falho, até que se prove o contrário. A falta de arriscar a própria pele. Arriscar a própria pele é o único meio de amenizar a fragilidade. A dignidade não vale nada, a menos que a ganhe, a menos que pague um preço por ela. Primeiro, nunca entre em um avião se o piloto não estiver a bordo. Segundo, verifique se há também um copiloto. A primeira teoria trata da assimetria de recompensas e punições, ou transferência de fragilidade entre indivíduos. Ralph Nader tem uma regra simples. As pessoas que votam na guerra precisam ter pelo menos um descendente, filho ou neto, exposto ao combate. Para os romanos, os engenheiros precisavam passar algum tempo sob a ponte que construíram, algo que deveria ser exigido dos engenheiros financeiros atualmente. Os ingleses foram mais longe e fizeram com que as famílias dos engenheiros passassem algum tempo com eles embaixo da ponte após a construção. Todo formador de opinião precisa arriscar a própria pele. A segunda teoria é que precisamos criar uma margem de segurança que amenize nossa sensibilidade ao risco. Exemplos de falta de risco. Robert Rubin, ex-secretário do Tesouro, recebeu 120 milhões do Citibank em bônus por mais de uma década.
Os riscos assumidos pela instituição estavam ocultos. O Citibank entrou em colapso, mas ele ficou com o dinheiro. Os contribuintes tiveram que compensá-lo retrospectivamente, já que o governo assumiu as perdas dos bancos e os ajudou a ficar de pé. Gerentes como ele, de grandes corporações, não sofrem as consequências como o público em geral. Alan Blinder. Diferenças entre o jurídico e o ético. Exemplo. Alan Blinder, ex-vice-presidente do Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, tentou vender ao autor deste livro um produto de investimento que pretendia enganar legalmente os contribuintes. Permitiria que os super ricos enganassem os contribuintes, obtendo seguro gratuito, patrocinado pelo governo, com a ajuda de ex-funcionários públicos que têm uma vantagem privilegiada, ou seja, legalmente. Taleb o questionou. Isso não é ético. A resposta de Alan foi: é perfeitamente legal. O que temos aqui é um modelo de como as pessoas usam cargos públicos para, em algum momento, lucrar legalmente com o público. Quanto mais complexa é a regulamentação, mais burocrática é a rede. Mais um regulador que conhece as falhas se beneficiaria. Essa é uma assimetria que se tem às custas dos outros. A assimetria. Quem conta a história e a publica tem a vantagem de poder mostrar os exemplos confirmatórios e ignorar completamente o resto. Quanto mais dispersão, mais clara será a melhor história e mais escura a pior história. Alguém com opcionalidade, ou seja, o direito de escolher sua história, está apenas relatando o que se adequa ao seu objetivo. Você pega o lado positivo da sua história e esconde o lado negativo, de modo que apenas o sensacional parece contar. A assimetria está no fato de alguns poderem escolher e produzir casos em que suas opiniões prevaleçam e, consequentemente, sejam beneficiadas. Insights. Antifrágil significa se beneficiar de coisas que, em teoria, nos machucariam. Cada parte de um sistema antifrágil é, na verdade, frágil, para que ele possa aprender e ir melhorando com os erros aprendidos. Atividades antifrágeis que pareçam redundantes e inúteis podem te ajudar em alguma emergência futura. É possível participar de sistemas antifrágeis sem ter conhecimento teórico sobre seu funcionamento. Para lidar com sistemas inconsistentes, esteja preparado para a pior situação possível e se previna. Alguns profissionais são antifrágeis ao custo de outras pessoas. O passado pode nos dar uma impressão errada do futuro, por isso, previsões não são confiáveis. Nesse livro você aprendeu que todos os conceitos apresentados pelo autor têm por objetivo provar ao leitor que estamos sujeitos a um sistema desigual, onde as pessoas frágeis, que desejam ingressar nesse sistema, no caso do mercado financeiro, são prejudicadas pela falta de informação proposital que o grupo de pessoas com informações privilegiadas, antifrágeis ou ocupantes de cargos intocáveis deixam de compartilhar. A solução para corrigir este erro, assimétrico, é uma democratização das informações, ou seja, que as informações não sejam represadas, mas passadas de maneira justa para as pessoas comuns, frágeis, que desejam ingressar e obter resultados no mercado financeiro.